Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um vídeo oferecido pela Rede Gasbras. Meu nome é Vinícius Ferreira e faço parte da equipe Gasbras, Seção Minas Gerais. Hoje damos as boas-vindas aos convidados Humberto Reis, Ana Cecília do Filho e Silvio Jablonski. Eles irão participar de uma mesa redonda sobre perspectivas e projeções para o gás não convencional no Brasil e no mundo. Para quem não conhece, o Gasbras se trata de uma rede temática nacional de pesquisa e desenvolvimento de gás não convencional no Brasil. Esta pesquisa é constituída por várias instituições federais, estaduais e não governamentais de todo o país, amparado financeiramente pela Fundação de Estudos e Projetos, FINEP. O objetivo central do projeto é estudar a melhor forma para o desenvolvimento da indústria do gás não convencional nas bacias sedimentares do Brasil. Antes de iniciarmos nosso debate sobre as perspectivas e projeções para o gás não convencional no Brasil e no mundo, cada convidado terá um momento para abordar sobre algum subtema específico dentro do assunto geral. Para iniciar, o professor Humberto Reis falará um pouco para nós sobre panoramas sobre o gás não convencional. O Humberto é geólogo pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestre em tectônica e estratigrafia e doutor em geologia estrutural e tectônica de bacias pela Universidade Federal de Ouro Preto. Integrou a equipe de exploração de hidrocarbonetos da Petra Energia S.A., na Bacia do São Francisco, entre os anos de 2011 e 2015, onde atuou nas áreas de tectônica, estratigrafia, geoquímica, interpretação sísmica e análise do sistema petrolífero. Atualmente é professor adjunto do Departamento de Geologia da Universidade Federal de Ouro Preto. Desenvolve pesquisas nas áreas de geologia estrutural, estratigrafia, tectônica de bacias sedimentares e cinturões orogênicos, geologia do petróleo e depósitos minerais hospedados em rochas sedimentares. Por favor, professor Humberto, fique à vontade. Bom dia, pessoal. Antes de mais nada, eu agradeço o convite para participar dessa mesa redonda e, é claro, ter a oportunidade de discutir um tema tão relevante que, para mim, pelo qual eu tenho um grande apreço. Eu preparei algumas imagens aqui, vou compartilhar com vocês. Todo mundo consegue ver? Bom, a proposta dessa apresentação definitivamente não é trazer nenhum tema, nenhum ponto relativo ao panorama do gás natural não convencional de forma detalhada. A proposta disso aqui é apenas dar o pontapé inicial para as nossas discussões e, tratando sobre esse tema, o panorama do gás natural não convencional, eu decidi estruturar essa pequena explanação da seguinte forma. Primeiro, lembrando o que são esses recursos, depois como que eles surgiram, quais os principais elementos que garantiram que eles se tornassem econômicos e, lá no final, o início de perspectivas, uma breve discussão sobre o que são as perspectivas, o presente e o futuro em relação a esse tipo de recurso. O gás natural não convencional, na verdade, é um dos vários tipos de hidrocarbonetos não convencionais que tem por característica fundamental estar hospedado em rochas de baixíssima porosidade, baixa permeabilidade. Ele pode ocorrer na forma de, tem pelo menos 4 tipos principais, que é o chamado tight sandstones, o shale gas, ou gás de folheiro, tight carbonate e coal bed methane. Aqui nessa figura a gente vê mais ou menos o espectro de o que seria um reservatório convencional à esquerda. O que está em azul são poros nessa rocha sedimentar, nesse arenito, né? E a gente percebe que quando a gente vai para o campo do não convencional, esses poros praticamente desaparecem, embora a gente consiga ver nessas imagens que estão na porção superior aqui, que são que foram obtidas em microscópio eletrônico de varredura. Então aqui a gente tem que dar um salto de escala para poder entender esses recursos. Mas apesar de serem poros muito pequenos, os hidrocarbonetos, em especial o metano, os gases e o gás natural como um todo, eles têm aqui
um ótimo hospedeiro. Bom, onde isso começou? Isso tudo começou nos Estados Unidos, né? O desenvolvimento desses recursos começou, ele remonta, na verdade, os primeiros passos, eles estão lá no final, no início da década de 80, de forma que, com o tempo, o desenvolvimento de técnicas, o desenvolvimento econômico e uma série de fatores culminaram no que a gente chama de uma verdadeira revolução na indústria do óleo e gás, né? Essa revolução acabou permitindo o desenvolvimento de vários plays não convencionais, entre eles, talvez o mais importante, o principal, seja o próprio shale gas, ou gás de folheiro, de forma que é possível encontrá-lo. Lá em 2011 já se encontrava o potencial para esse recurso em praticamente todas as bacias fanerozoicas dos Estados Unidos e várias também do Canadá. Bom, depois que isso foi desenvolvido nos Estados Unidos, então, a experiência adquirida e as condições adequadas de mercado acabaram impulsionando a pesquisa desse mesmo recurso em vários outros lugares do mundo, praticamente em todos os continentes. Em 2015, a produção dos Estados Unidos já estava na ordem de 37 bilhões de pés cúbicos por dia. O Canadá também tinha uma produção relevante de 4,1 bilhões de pés cúbicos por dia. China e Argentina também já tinham começado a sua produção com 0,5 e 0,07 bilhões de pés cúbicos por dia. Nessa mesma época já havia alguma perspectiva de países como México e Argélia começarem também a sua produção. Bom, e por que esses recursos desenvolveram? Na verdade, quando a gente vai esmiuçar todo o caminho até chegar na chamada revolução do não convencional, a gente tem que considerar uma série de passos que aconteceram, inclusive dentro do desenvolvimento dos próprios recursos convencionais. Esses passos eles podem ser divididos, eles podem ser marcados em pelo menos duas frentes. Uma frente científica, precisou se desenvolver todo um conceito geológico para abordar esses novos tipos de recursos, e uma frente tecnológica que também teve que acompanhar tudo isso, porque como são reservatórios muito de baixa porosidade e baixa permeabilidade, era necessário também desenvolver técnicas para abordar isso adequadamente. Isso tudo foi acompanhando aí vários momentos e um crescimento, vamos dizer assim, um crescimento secular dessa produção de óleo e gás. Lá no final, em meados da década de 90, já se tinha um bom entendimento do que era esse recurso não convencional, e ele passou a participar aí da produção mundial de gás e óleo. Bom, isso, uma vez tendo viabilizado o recurso tecnicamente falando, era necessário também uma série de outras condições para que isso acontecesse. Essas condições envolviam políticas governamentais, opinião pública, acesso à terra, termos de negócio adequados, condições tanto lá no upstream como no downstream para que isso acontecesse, infraestrutura, no midstream também. Disponibilidade e gerenciamento de água, esse é um tipo de recurso que imagino que a Ana vai comentar um pouco depois, precisa de água para poder ser desenvolvido, uma série de outras questões regulatórias. Quando isso aqui encontrou todas essas condições, bastou aparecer a oportunidade comercial para ele se tornar de fato um recurso para ser comercializado de fato, né? Bom, sobre o ponto de vista científico, o desenvolvimento desses recursos acabou permitindo um salto muito importante na pesquisa do óleo e gás, em que a gente sai de um panorama visto aí pelas teorias que abrangiam os sistemas petrolíferos convencionais, até a gente chegar em condições que permitiam a gente extrair esses recursos em reservatórios antes entendidos como de baixíssima ou nenhuma produtividade. Reservatórios com baixa porosidade, como eu disse, baixa permeabilidade, gradientes de pressão são, em geral, anômalos, contato de água e óleo são difusos, inexistentes. Aqui uma grande quebra de paradigma aconteceu, que os geradores eles passam também a ser reservatórios, né? Seriam os chamados reservatórios autossustentáveis, e tem uma série de outros mecanismos que também são típicos desse tipo de recurso. Agora, um outro fator interessante é a distribuição areal. Como eu mostrei na figura anterior, eles têm uma distribuição areal enorme, e isso é interessante tanto para diminuir o risco geológico quanto para diminuir o risco econômico associado a essa pesquisa. Finalmente, hoje a gente entende que
de uma forma geral, onde há o recurso convencional, também deve haver o recurso não convencional e vice-versa. Bom, os avanços tecnológicos foram diversos, né? Talvez o mais importante deles, o mais falado deles, seja o desenvolvimento de toda essa tecnologia para perfuração de poços direcionais e poços horizontais, seguidos do fraturamento hidráulico, que é a técnica que está sendo mostrada aí nesse vídeo, que permite não somente aumentar a porosidade, aumentar a permeabilidade dos reservatórios estudados, né, os reservatórios onde se quer produzir, mas também permite que um poço ele consiga atravessar um volume muito maior desses mesmos reservatórios, né? Então, aqui nesse vídeo, só mostrando como funciona esse processo, né, depois de perfurado o poço horizontal, aí a gente vem aqui e entra nos chamados estágios de fraturamento, que vão injetar fluidos a alta pressão e fazer com que a rocha se frature, e isso conecta os poros que já existem, que eventualmente estão saturados com hidrocarbonetos. Bom, isso também veio acompanhado, precisou de uma série de leis, incentivos, infraestrutura e mercado, como eu disse anteriormente. Aqui a gente pode ver a malha de gasodutos dos Estados Unidos, que é uma malha enorme. Aqui eu coloquei o exemplo dos Estados Unidos, porque foi exatamente onde começou tudo isso. Esse desenvolvimento ele começou com incentivos fiscais lá desde a década de incentivos governamentais e ou fiscais desde o final da década de 70, até culminar nos anos 90, quando o Texas decidiu dar uma isenção fiscal sobre esse tipo de pesquisa. Ele passou a assumir a frente de toda essa produção nos Estados Unidos. Isso permitiu que, em 2005, as curvas de produção do país, que estavam declinando, ganhassem aí um fôlego e começassem a aumentar a sua produção, primeiramente para o gás natural e depois, lá em 2008, para o óleo não convencional. Bom, atualmente, o gás natural ele tem aí ele é a terceira fonte de energia primária, né, atrás do carvão e atrás do petróleo e outros líquidos associados. Mas hoje as perspectivas com essa mudança de lógica, as principais previsões que existem aí no mercado apontam que lá próximo de 2050 os recursos renováveis eles vão adquirir um papel principal como fonte primária de energia. E o gás natural vai continuar crescendo gradativamente aí, de forma que ele tem sido visto como uma importante fonte energética de transição, porque além desse recurso ele está sendo cada vez mais disponibilizado pelas descobertas, ele também tem um potencial poluidor menor do que o próprio petróleo. Bom, projeções lá de 2016 apontam, portanto, que o shale gas, o gás de folheiro, ele vai participar sozinho de 30% de toda a produção de gás natural no mundo, né? Saltando em 2015 de 42 BCF por dia para 168 BCF por dia lá em 2040. Só que isso tudo parece que está mudando um pouquinho, né? Eu trouxe essa figura aqui para a gente pensar no que está acontecendo agora e como isso pode ter impacto nesse tipo de mercado. Com a pandemia do novo coronavírus, a gente acabou assistindo uma grande queda de demanda, a produção, portanto, teve que diminuir, isso acabou impactando nos estoques de mercado como um todo. Isso foi acompanhado pela queda do preço do barril do petróleo, que chegou aí a uma baixa histórica de 18 dólares e 93 em abril, embora agora ele já esteja retomando, já esteja a quase 42 dólares. Mas isso tudo tem um efeito. Nos Estados Unidos, por exemplo, espera-se que diminua-se a produção, o consumo de gás natural em 3,1% agora em 2020, isso vai continuar diminuindo em 2021 para algo em torno de 4,5%, né? Isso tem que ser considerado. Bom, eu trouxe aqui para dar uma introdução à questão onde o Brasil está nisso tudo. Hoje o Brasil ele não produz gás natural não convencional, mas tem aí uma série de áreas, uma série de bacias sedimentares com potencial para essa produção, a bacia do Parnaíba, São Francisco, Paraná, Recôncavo, Solimões. Só que a gente ainda precisa avançar muito na legislação, na infraestrutura, precisa se abordar da opinião pública para que isso
seja melhor aceito, se for em condições adequadas de produção, e o mercado também ele tem que melhorar algumas das suas condições para que isso se torne viável. Aqui eu coloquei só um exemplo das redes de gasoduto disponíveis, a gente ainda é muito tímido nisso aí, isso aí tem um impacto grande. Hoje a gente tem só 9.409 quilômetros de gasodutos, com a expectativa aí uma previsão de, se tudo der certo, aumentar essa rede em 1.969 quilômetros, mas ela ainda é muito tímida para isso tudo. Outras soluções tem, né? A gente tem um potencial para isso, mas a gente ainda precisa avançar bastante. Então, basicamente, o que eu queria trazer era isso aqui, e agora eu passo a palavra aí aos colegas para a gente avançar nesse assunto, depois a gente pode retomar todos esses pontos com mais calma e discutir isso detalhadamente. Obrigado.